Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Banking, 6 de outubro. Cumprindo aí o padrão dos últimos tempos de elevada volatilidade, ontem os mercados tiveram uma valorização forte. Com isso, teve uma recuperação parcial daquela piora que estava acontecendo desde a segunda-feira passada, quando teve o anúncio do financiamento do programa de renda mínima através da rolagem de precatório, também do Fundeb. Enfim, lembrando que naquele dia a recepção dessa divulgação foi bastante negativa, teve impacto no mercado e desencadeou inclusive uma série de reveses políticos, com várias declarações desencontradas de todos os atores que estavam envolvidos na formulação dessa proposta, desde o relator da matéria, a ministros aí responsáveis pela articulação dentro do Planalto, equipe econômica, enfim. Mas aí ontem, depois de alguns encontros que começaram com café da manhã e terminaram com jantar tarde da noite, tiveram vários acenos de trégua e união em prol da agenda de reformas. O presidente da Câmara, inclusive o Rodrigo Maia, que antes também tinha tido algumas desavenças com o Paulo Guedes, se pronunciou fortemente em favor do respeito do teto dos gastos, da agenda de reformas, e tanto ele quanto o Guedes buscaram pedir desculpas públicas um ao outro. O Márcio Bittar também, que é o relator do orçamento da PEC do Pacto Federativo, PEC emergencial, e é relator do orçamento, ele falou que as diferenças e o mal-estar da semana passada tinha que ser diminuído e que o Ministério da Economia teria a palavra final para balizar tecnicamente todas as propostas. Aí ele falou, inclusive, reafirmou que o programa de renda mínima vai sim se encaixar dentro dos limites do teto de gastos. A intenção dele é ainda encaminhar essa semana a proposta desse programa de assistência social aí do governo, mas depois desse imbróglio recente, da repercussão negativa dos mercados, a mensagem é clara, ele vai ter que enviar essa proposta, ela tem que ser acompanhada de alguma medida em paralelo de austeridade fiscal mesmo. Aí que entra, de fato, a PEC emergencial, que é aquela que trataria dos gatilhos para responder às ameaças de quebra do teto. Seriam esses os gatilhos de contenção do aumento de despesas. Também, ontem teve várias especulações sobre novos capítulos da reforma tributária. O Rodrigo Maia está se esforçando para preservar isso na pauta. Ele quer o apoio do Planalto, por isso até essa aproximação com o Paulo Guedes. Mas, no fim, os problemas da reforma tributária não são necessariamente só o fato de a equipe econômica não ter encaminhado ainda a nova fase da proposta do governo. As dificuldades elas estão muito em torno da conciliação de interesses entre os estados, municípios, as diferenças entre as próprias PECs, que uma está no Senado, outra na Câmara, que tem diferenças, representantes do setor de serviços que reclamam aumento de carga em função da reforma. Quer dizer, tudo isso precisa encontrar algum tipo de convergência na comissão mista, que tem participação de deputados e senadores. E o parecer dessa comissão mista, ele ainda deve ser postergado até meados de outubro. Vamos ficar de olho, Então, difícil esse ano acelerar muito ou ter algum tipo de aprovação em primeiro turno na Câmara, por exemplo, que era a expectativa, mas de qualquer forma, vamos ver, eles querem despender mais energia ainda para tratar do tema. Na imprensa também circulou que tem a intenção de mudar mais coisas no imposto de renda, como acabar o modelo simplificado aí na declaração da pessoa física. Também voltaram a ventilar aí essas ideias de tributação de dividendo, com diminuição do imposto de renda da pessoa jurídica. Enfim, vamos ver como vai ser encaixado, em que etapa isso aí vai entrar realmente em discussão mais séria para constar das propostas oficiais. Sobre o debate de política monetária, lembrando aqui, o presidente do Banco Central ele está realmente mais ativo em manifestar as preocupações com a dinâmica fiscal. Ele está tentando demonstrar a mudança dos riscos fiscais e como isso pode exigir mudança na condução de política monetária, condução da Selic especialmente. O mercado de renda fixa ele já embute na precificação da curva de juros uma expectativa de elevação da taxa básica quase imediata.
e caminhando em direção até 5% mais ou menos no fim de 2021. Isso se compara às projeções dos economistas de uma Selic de 2,5% ao término do ano que vem. Essa diferença entre o que o mercado precifica e o que os economistas projetam dá um pouco o tom de todas essas incertezas que acabam sendo mais incorporados no preço dos ativos financeiros, né? E aí, assim, depois de todo esse pessimismo que já vinha aumentando nos últimos meses, mas que se intensificou bastante na semana passada, muitos operadores, né, muitos investidores já se desfizeram de várias posições de risco, e aí isso também deixa os mercados um pouco mais leves, né? Ou seja, já teve muita venda de ativo, e aí diante de qualquer melhora marginal de sentimento, acaba tendo espaço também para novas compras, com os ativos no nível de preço deprimido, e aí isso pode acarretar uma valorização que às vezes ela é forte, mas a gente não sabe, né, que é como aconteceu ontem, se ela vai ser duradoura, né? Para ser duradoura é necessário que realmente a agenda de reformas tenha perspectiva de prosperar minimamente acima das expectativas, mas lembrando que hoje as expectativas estão bem baixas, tá? Lá fora, no exterior, depois de admitir que a probabilidade de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos antes das eleições tinha ido para quase zero, tiveram esses acenos das lideranças democratas e do próprio secretário do Tesouro, do Donald Trump, sugerindo que pode sim sair algo antes de novembro, né? Mas tem também uma melhora de visão em relação ao volume de estímulos fiscais que pode acontecer depois do pleito, né, presidencial, diante de uma eventual vitória dos democratas. Porque se eles assumirem também maioria no Senado, embora possa haver elevação de impostos, talvez o saldo em termos de estímulo ainda seja positivo, porque o incremento de despesas públicas previstas por um programa democrata, ele é muito grande, então ele compensa um eventual efeito contracionista da maior tributação. Tá? Como consequência, as bolsas lá fora estão respondendo, as taxas das treasuries têm subido, né? E muitos dos papéis de empresas de setores mais cíclicos também aí com alguma alta. Eu fico por aqui, bom dia a todos.